Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre princípios introdutórios da terapia pulpar em odontopediatria. Então, bora lá! Então, antes de mais nada, a gente deve se perguntar qual é o objetivo para tratar a polpa de dentes descidos, né, de crianças, né? Então, quando a gente está fazendo um tratamento pulpar, obviamente, a gente quer uma reparação tecidual. Então, quando a gente vê uma lesão que pode comprometer principalmente dentes permanentes, né? Aqueles dentinhos que vão vir após esse dente, aí sim nós vamos ter que ter uma conduta terapêutica nesse caso, tá? Então, também vamos ter a manutenção da integridade dos dentes, né? E dos tecidos de suporte. O que significa isso? Por que um dente com comprometimento pulpar descido, né, que vai cair mesmo, por que a gente não extrai esses dentes, né? Porque a gente precisa manter aquele espaço ali aberto para que o outro dentinho, que é o permanente, possa nascer, tá? Sem ter apinhamentos dentários, sem ter problemas discrepantes, problemas ósseos, problemas gengivais, tá bom? Então, por isso que a gente fala aqui de dentes e também de tecido de suporte. Então, tecido de suporte, a gente está falando de osso e gengiva, tá bem? Outra característica muito importante é manter o dente funcional. Então, o que é isso? Para a criança mastigar de forma efetiva, sem sentir dor, para ela conseguir absorver os nutrientes dos alimentos que ela está comendo. Porque quando a gente não mastiga de forma efetiva os alimentos em si, a gente tem uma perca de nutrientes que já começa lá na primeira fase da digestão, que é na boca, né? E se tratando de criança, a gente precisa da efetividade desses nutrientes chegando de forma correta, né, no organismo dessa criança. Então, é muito importante a gente pensar na questão funcional também, tá? E como eu já tinha falado acima, evitar a perca prematura, né? Por quê? Porque eu vou comprometer o espaço biológico onde está esse dentinho, né? Para que impeça ou cause um problema futuro na hora do irrompimento do dente permanente, tá ok? Então vamos primeiro aqui saber qual que é a função, então, desses dentes permanentes, né? Então, como a gente disse, manter o espaço adequado, né, para os permanentes virem, né? Servir de guia para irrompimento de dentes permanentes. Então, o que significa isso, né? Quando a gente tem a criança, quando ela vai ter os primeiros dentes, né? Quando vai começar a nascer os dentes dela, o que dá na criança? Febre, né? Às vezes náusea, vômito, né? Então, a gente quer evitar aqui esse mesmo quadro que a gente tinha lá nos dentes de leite nascendo e rompendo. Por quê? Porque agora os dentes permanentes eles são muito mais robustos, né? São maiores, são dentes mais fortes. Então a gente quer que o dente descido já vem preparando aquela estrutura para que o permanente possa nascer sem muita restrição, né? Sem muita dificuldade de nascer, de romper, né, na boca. Por quê? Porque é um dente maior, né? Ele já vai ter que se colocar muitas das vezes num espaço pequeno, que antes era o espaço do dente de leite, o dente descido, né? Então a gente quer fazer com que esse dente de leite ele seja uma guia para poder romper de forma certa, correta na arcada dental, sem ocasionar apinhamentos, né, giroversões, tá? Então isso aqui é bem importante, por exemplo, para evitar o uso de aparelho ortodôntico lá na frente, tá bom? Então, eles também proporcionam um adequado crescimento e desenvolvimento facial. Então, a gente não está só falando do rompimento correto dos dentes, tá? A gente está falando também, obviamente, uma criança está desenvolvendo seus maxilares, maxila e mandíbula, tá? Então, quando a gente obedece à ordem cronológica, nós vamos observar na criança também uma formação óssea cronológica, né? Então, tirar dente por tirar, gente, é um problema bem assim típico, né? Porque a maioria das crianças ou a maioria dos adolescentes estão hoje fazendo ortodontia, não porque tiveram um problema ortodôntico, mas porque extraíram esses dentes prematuramente. Ah, deu uma cárie, doeu, não quero tratar, vou extrair.
né? Então, é importante a gente levar em consideração isso também, porque a gente pode ter um desenvolvimento adequado facial. Então, às vezes, a mandíbula do meu paciente vai desenvolver mais, ou a maxila vai desenvolver mais, né? Ou eu vou ter, então, um desvio de lateralidade na boquinha dessa criança, porque de um lado eu tenho todos os dentes, do outro lado eu extraí bastante dente, então eu estou com a função desbalanceada. Então, são questões bem importantes antes da gente dar o diagnóstico de tratar ou extrair esse dente comprometido, ok? E como eu já falei, contribui na mastigação, né? Principalmente lá captando nutrientes corretamente dos alimentos, né? Na fala, né? Então tem bastante palavra que nós precisamos dos dentes para conversar. Então, quando eu falo a palavra faca, né? Faca, a minha língua ela vai encostar nos meus dentes inferiores, certo? Então, se eu não tenho, se eu arranco os dentes prematuramente, né? Eu vou ter comprometimento de fala, né? E nós estamos falando de crianças que estão começando a falar, a aprender as palavras, né? Então, essa criança precisa dos dentes nos lugares corretos para aprender a falar, para aprender a fonética correta das palavras, tá? E a respiração, gente? Bom, a respiração da criança tem vários fatores, né, que a gente vai abordar, e um deles é sim os dentes, né? Mais propriamente dito, a posição que os permanentes vão nascendo na boca, tá? Então, isso é uma questão um pouco mais complexa para a gente abordar, que mais para frente nós vamos, lá dentro da disciplina de ortodontia, começar a comentar sobre respiração, né? E o problema de extrair dentes prematuros, tá bom? Então, essa parte aqui a gente vai ver mais lá para frente. Então, como eu comentei, a perda prematura desses dentes descidos, né? Então, vai causar alterações de comprimento de arco, como eu falei, que essas alterações de comprimento de arco, elas também vão ter aquela característica de mudar a questão facial da criança, né? Arco facial da criança, tá? Desvios mesial dos dentes permanentes, então os dentes vão começar a nascer apinhados, tá? Mais de forma mais apinhada. Ah, por que que não é distal, é mesial? Isso a gente também vai aprender quando a gente abordar as questões de ortodontia, né? As questões de movimentação dentária propriamente dito, tá? Maloclusão, acho que é uma questão óbvia, né? Se eu tiro dentes, eu vou ter uma má oclusão do meu paciente, eu preciso repor esses dentes de alguma forma, tá? E daí nós vamos ver que se não tem mais condição de salvar o dente, vai ter que extrair esse dente prematuramente, nós vamos usar mantenedores de espaço, porque a gente precisa desse espaço para evitar a má oclusão, tá bom? E entre outros fatores, que no decorrer das aulas aqui, a gente vai comentando e eu vou puxando o link aqui para vocês também, tá? Então, como diagnosticar um problema pulpar de dente descido, né? Então, assim, o paciente pediátrico, ele não vai sentir a dor de dente como um paciente adulto, né? Nós sabemos que os dentes de leite, os dentes descidos, eles têm uma menor sensibilidade a esse trauma pulpar, tá? E a própria criança vai ter dificuldade de falar qual dentinho que está doendo, dificuldade de mostrar o que dói e o que não dói. Provavelmente ela vai reclamar de alguma dor quando ela estiver comendo algo muito doce ou algo muito gelado, né? Porque quando a gente come alguma coisa com uma alta concentração, seja de temperatura, ou seja, por exemplo, num doce de açúcar, né? A gente tem uma questão chamada osmolaridade do dente, então a gente vai ter uma diferença de osmolaridade. E isso pode causar, então, a sensibilidade desses dentes, tá? Então, é muito importante a gente fazer um exame clínico e radiográfico criterioso, para que a gente identifique mesmo se há um problema, né? Eu sei que lesões periapicais, por exemplo, são bem complexas de nós visualizarmos em radiografias. Por quê? Porque a gente vai ter a presença do permanente ali quase chegando perto daquela região. Então a gente não sabe se é o capuz propriamente dito do permanente ou não, tá? Então no exame radiográfico, o que que a gente vai procurar nesse exame, né? Então a gente vai procurar uma radiolucidez
interradicular, né? Então, lá em dentes que a gente tem 3 ou 2 raízes, né? Nós vamos procurar nessa área de bi ou trifurcação, tá bom? Então, a gente sabe que esse é um achado comum em dentes descidos, né, que apresentam esse comprometimento pulpar, tá? Vocês vão encontrar nos livros, principalmente no livro aqui do Guedes Pinto, que é o que a gente está referenciando nessa aula, ele relata como uma peneira biológica, tá? Por quê? Porque é como se fosse mesmo uma radiolucidez em forma de peneira ali. Então, se você tiver a disponibilidade de ter esse livro, né, às vezes na faculdade onde você estuda, pegue o livro para você olhar mais imagens, né, radiográficas desses dentinhos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês também um atlas de imagens mais para frente. Vocês vão poder ver, mas vão treinando, né, os olhos de vocês para que isso fique um pouco mais fácil de lidar em clínica, porque é difícil, né? Acho que a parte mais difícil é o diagnóstico pulpar desses dentes, né? Obviamente que nós estamos falando de dente que não está tão destruído, que quando ele está com a coroa bem destruída, nós já vamos ver quase que a entrada dos canais ali. Então, obviamente, nós já vamos saber que tem um comprometimento pulpar, tá bom? E daí, então, qual que é a característica, né, das doenças da polpa, né? Então, isso aqui a gente está falando para criança, né? Mas isso aqui também vai se estender para adultos, tá? Então, quando a gente falar de endodontia em adultos, a gente vai repetir algumas coisas daqui também, tá? Então, a pulpite reversível. O que que é a pulpite reversível? É aquela pulpite que está num estado onde a gente pode ainda fazer alguma manutenção nesse dente para evitar, né, a questão de fazer o canal propriamente dito, tá? E qual que é a característica do dente, né? Dor provocada. O que que é dor provocada? Ah, é quando eu como uma coisa gelada, quando eu como uma coisa doce, dói. A criança vai te falar isso? Não vai te falar isso, principalmente se ela for pequena, bem pequena, né? Uma dor de curta duração, né? Então, lá no adulto, quando a gente coloca o estímulo, né? Geralmente o endo-eyes lá em contato com o dente, ele vai sentir a dor, a gente tira o estímulo, a dor cessa, ok? Na criança dá para fazer isso? Não dá, porque a criança não consegue te transmitir, né? Aquilo que ela sentiu ali de uma forma coerente. Não dá para acreditar na criança, porque ela não vai conseguir se expressar, tá? Então, a dor passa com analgésico? Ah, mãe, às vezes a criança reclama que está doendo, você dá um dipirona, a dor passa, cessa, né? Pode ser uma característica, que daí você vai perguntar para a mãe da criança. Alivia com a remoção do estímulo, é aquilo que eu falei, né? Coloca o endo-ice lá no dente, a hora que tira, termina esse estímulo, né? Então, quando está acontecendo isso, nós vamos optar por um tratamento mais conservador, tá? Da polpa. Então, de repente, um capeamento pulpar indireto, um capeamento pulpar direto, tá bom? Então, são questões que nós ainda vamos conseguir manter esse dente um pouquinho mais na boca sem ter que fazer o tratamento endodôntico propriamente dito. E daí nós vamos então para a pulpite irreversível. Se é irreversível, não tem mais como a gente reverter esse quadro. Então, nós vamos ter que optar para o tratamento endodôntico desse canal, tá? E daí tem algumas classes de tratamento que a gente vai conversar também. Então, o paciente continua com uma dor espontânea, né? Só que é muito comum aparecer fístula nesse dente, né? Que acontece fístula nesse dente de forma mais rápida, vamos dizer? Para o próprio tamanho do meu dente, né? É um dente menor, então aquela bactéria que está na polpa, ela vai conseguir alcançar o canal radicular e a área ali periapical com mais facilidade, tá? Com mais facilidade. Mobilidade incompatível com risogênese. Então, é muito interessante ter aquele quadrinho lá da risogênese dos dentes, né? Para você saber o dente que você está lidando ali, qual é o momento dele cair, será que ele já está mole, já está próximo de cair? É esse mesmo cronograma
de erupção dos dentes permanentes. Então, se não tiver compatível, você vai desconfiar, tá? Olha, esse dente está mole, mas está muito cedo ainda para estar mole, né? Então, por que está acontecendo isso? Pode ser que seja, sim, um problema endodôntico. Será sempre um problema endodôntico? Não, às vezes o paciente, né, bateu a boquinha, o dentinho caiu, né? Então, nós vamos aguardar aí uma semana para ver se esse dente vai voltar, né, a ter a sua mobilidade normal, tá? Radiolucidez na região periapical, que foi o que a gente conversou lá nas áreas de furca, quando está se tratando de dentes posteriores, que são os mais comuns, né, de se acometerem esse problema. E reabsorção interna ou externa, tá? Isso daqui nós vamos ver na radiografia também, né? Então, você vai ver, se for reabsorção interna, você vai ver uma área radiolúcida bem no centro ali da raiz do seu dente, né? Se for externa, você vai começar com essa também no centro, mas pode se estender para fora também dos canais articulares. Então, isso daqui, gente, é pegar livro, né, e olhar, para vocês conseguirem identificar isso aqui de uma forma um pouco mais fácil, tá? Eu não coloquei as imagens aqui na nossa aula, tá? Por conta de direitos, esse tipo de coisa, mas possivelmente vou pegar imagens minhas mesmo lá da clínica, que a gente está identificando alguns casos, e vou trazer para vocês olharem melhor, tá bom? E daí, o que, que é o tratamento pulpar conservador? Que é para tratar lá a pulpite reversível, né? Então, a gente tem um capeamento pulpar indireto, né? Que é quando a gente tem lesões profundas, né? Só que a gente não expôs ainda a polpa ou a cavidade pulpar, tá? E como que eu vou fazer esse tipo de capeamento, né? Então, basicamente, a gente vai aplicar uma pasta ou de cal, né? Que nada mais é do que o cimento de hidróxido de cálcio lá na parede pulpar do preparo, tá? Então, vai fazer um capeamento dessa parede toda, tá bom? Para depois fechar ali com IRM ou CIV, se vocês preferirem, tá? Não recomendo vocês colocarem aqui uma resina, tá? Aí a gente vai para uma coisa um pouco mais, que se estendeu um pouco mais. Então, capeamento pulpar direto, né? Então, tá recomendado com dentes também com cáries de lesões profundas, mas que no momento que a gente está tirando a cárie, a gente vai ver um pouquinho da polpa, a gente vai expor um pedacinho da polpa, vai ter uma gotinha de sangue ali, né? Então, a gente vai fazer uma boa irrigação com soro fisiológico, tá? Vai realizar a hemostasia com algodão, né, por 5 minutos ali. E daí em cima a gente também vai aplicar a pasta de hidróxido de cálcio, só que diferente do de cal, a gente vai aplicar o hidróxido de cálcio PA com o propileno glicol, tá? Por quê? Porque a gente quer ter uma anestesia daquela região para que a criança não venha sentir dor, né? Ter uma asepsia também daquela área ali. E depois de aplicar essa pasta, que nós vamos aplicar então cimento de hidróxido de cálcio e depois a gente vai colocar a restauração, tá? Então, prestem bem atenção, expôs a polpa é pasta de hidróxido de cálcio. Então, hidróxido de cálcio PA mais propileno glicol, vai colocar só na região onde você expôs. Após isso, a gente vai fazer a mesma aplicação de cimento de hidróxido de cálcio que a gente comentou aqui em cima, que é o de cal, correto? E depois que nós fizermos esse selamento, esse forramento da nossa cavidade, aí sim a gente está apto para poder restaurar esse dente, tá bom? Aí a gente parte para a pulpotomia, tá? Então, a pulpotomia é quando a gente tem o contato da polpa com a cárie já. Então, não é no momento que eu estou expondo, que eu estou tirando a cárie que eu vou expor a polpa, tá? Ele é recomendado em polpa que está viva ainda, né? Aí, quando a gente vai remover a cárie que está em contato com a polpa, ela está um pouco mais consistente, né? Uma polpa mais consistente. Então, isso ainda caracteriza a gente poder realizar um tratamento um pouquinho menos invasivo, tá? Então, a gente vai remover a polpa, mas só a polpa da câmara pulpar. A gente vai deixar a polpa radicular
lá. Por quê? É muito importante em alguns casos a gente deixar a polpa. Porque ela, principalmente em dentes, por exemplo, com o periápice ainda que não está pronto, né? Ainda não está terminado certinho, bonitinho, é bem importante a gente fazer essa técnica para que ele possa terminar o seu desenvolvimento de uma forma correta, tá bom? Então tá recomendado, né? E a remoção total da polpa, depois que a gente remover, vai irrigar, tá? Vai irrigar bem. Com o que você vai irrigar? De novo, soro fisiológico, tá? Uma boa irrigação com soro fisiológico, limpeza ali da parte coronária. Vai utilizar de novo o hidróxido de cálcio, né? E depois vai colocar a restauração. Então, como é que você vai fazer? Vai fazer a pasta de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio e após isso vai colocar a sua restauração. Perfeito? E o tratamento radical? Então a gente vai ter dois casos, né? Nós vamos ter a biopulpectomia e a necropulpectomia, tá? Então, na biopulpectomia, nós vamos ter que retirar uma polpa que não está totalmente morta, né? O próprio nome já diz. Então, nós vamos retirar, extirpar a polpa e fazer o tratamento endodôntico convencional. Ah, vou colocar cone de gutta-percha? Não, não vai. Tá? Você vai obturar com cimento de hidróxido de cálcio, tá? Sempre. Em crianças, sempre. Não tem aqui cimento endodôntico, Sealer, né? Por exemplo, Sealer. Não, nada disso, tá, gente? Cone de papel, desculpa, cones de gutta-percha, nada disso, tá? Por quê? Porque a gente precisa de um obturador que faça com que ele possa ser removido lá na nossa risogênese, tá? Então, quando o dente de leite cai, ele não cai com a raiz dele. Né? Por quê? Porque ela vai sendo reabsorvida. Então, a gente precisa de um material que aceite essa reabsorção fisiológica. Tá bom? Senão a gente tem um problema ainda maior para lidar. E a gente tem a necro 1 e 2, tá? Então, na necropulpectomia, minha polpa já morreu. Não tem polpa. Quando você abrir o canal, vai estar tudo liquefeito. Você não vai extirpar a polpa porque não tem mais. Tá? Então, a diferença da 1 e 2 é que a 1 eu não tenho lesão periapical ainda e na 2 eu já vou ter uma lesão periapical, correto? E daí a gente vai fazer o mesmo tratamento, tá, gente? Nós temos aqui dois diagnósticos diferentes, mas o tratamento em si, ele vai ser realizado da mesma forma, vai fazer o tratamento endodôntico convencional ali com hidróxido de cálcio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só uma aula introdutória, tá? Mas mais para frente aqui no nosso projeto, a gente pretende sim fazer aulas mais específicas, aulas mais com conteúdos mais dinâmicos, né? E falar de questões microbiológicas, questões biológicas, né? Questões farmacológicas aplicadas à conduta que você vai ter também com esses pacientes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui para ajudar no nosso canal. Se for interessante para você, se inscreva, mande para algum colega que está aí começando essas terapias pulpares em crianças aí, tá? E eu agradeço desde já. Até a próxima!